Queridos irmãos, continuando o nosso comentário à carta aos Gálatas, hoje entramos no capítulo 5. Ontem víamos um trecho do capítulo 4, que é quando São Paulo faz aquela exegese muito interessante da história de Abraão e Sara. Ele continua: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Ele está falando com os Gálatas que estão cedendo à tentação dos judaizantes, aqueles que queriam fazê-los voltar à lei de Moisés. No capítulo 8 do Evangelho de São João, Jesus tem um debate, uma controvérsia com os fariseus, em que ele diz: se conhecerdes a verdade vos libertará. Então eles dizem: mas nós não somos escravos, nós somos livres, nós somos filhos de Abraão, nós não nascemos na escravidão. O dilema aqui é mais ou menos igual. São Paulo está mostrando como, apesar de terem sido libertos da escravidão no Egito, de algum modo eles se tornaram de novo escravos pela prática da lei. Mas Cristo nos liberta, fazendo-nos tornar o verdadeiro Israel de Deus. Ele é o nosso verdadeiro Moisés. É Ele que nos transporta para a verdadeira liberdade. A liberdade que consiste em ter uma lei nova, que é a própria graça do Espírito Santo, derramada dentro dos nossos corações. Eis que eu, Paulo, vos digo que Cristo não será de nenhum proveito para vós, se vos deixardes circuncidar. Mais uma vez atesto a todo homem circuncidado que ele está obrigado a observar toda a lei. Vós que procurais a vossa justificação na lei, rompestes com Cristo, decaístes da graça. É impressionante essa afirmação de São Paulo. Ele está dizendo aos Gálatas que, ao quererem se circuncidar, como se fazia no Velho Testamento, como se isso fosse fonte de salvação, eles estavam tornando a salvação de Cristo supérflua. Por quê? Estando obrigados a obedecer a toda a lei, porque voltaram, digamos, a ser judeus, de modo que precisariam se submeter a todas as prescrições do judaísmo, eles decaíam da graça porque colocavam a salvação como fruto das suas próprias obras. Somos nós que nos salvamos pela prática da lei, somos nós que nos redimimos pela prática da lei, e desse modo abandonariam a graça de Jesus Cristo. Toda vez que nós abandonamos a fé no sacrifício redentor de Cristo e focalizamos sobre as obras humanas, como se isso fosse a fonte da nossa justificação, nós também rompemos com Cristo e decaímos da graça. No caso dos Gálatas, eles estavam colocando a sua fé na circuncisão, na lei. Nós podemos colocar a nossa fé em qualquer coisa que nós façamos. Alguns colocam a sua fé nas suas obras individuais. Se eu fiz isso, se eu fiz aquilo outro, etc, etc, etc. Outros colocam a sua fé nas suas obras coletivas,
nesta obra social, naquele projeto, naquele plano, naquela assistência, etc, etc, etc. Em todos esses casos, se nós colocamos a nossa fé nisso, nós rompemos com Cristo. Porque o que nos salva, o que nos redime, é o sacrifício redentor dele. É o que ele fez por nós. E porque eu creio no que ele fez por nós, em primeiro lugar, eu creio em quem ele é. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o próprio Verbo de Deus encarnado. Ele é Deus que se fez homem. E Deus que se fez homem para assumir as faltas de nós todos e, portanto, assumir o nosso castigo, a nossa punição, a fim de nos dar graça, misericórdia, etc, etc. E não apenas isso, a fim de que essa graça seja um princípio de renovação interior, seja uma obra de transformação do nosso ser. É muito importante que nós não percamos jamais de vista a fé no sacrifício do Redentor. De outro modo, nós transformamos o cristianismo numa religião a mais. Toda religião tem as suas práticas, o cristianismo tem as suas, sejam elas práticas individualistas, sejam elas práticas coletivistas. Então, nós colocando a nossa fé nessas práticas, nós caímos num tipo de justiça própria que invalida a justiça de Cristo. É muito simples decair da graça. E, de alguma maneira, voltar a ser judeu. Por isso diz São Paulo, quanto a nós, que nos deixamos conduzir pelo Espírito. Então, um novo princípio. Eu já não sou mais guiado por uma lei morta, posta em tábuas de pedra. Eu sou guiado por um Espírito que é vivo, Deus em nós. Nós que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação, objeto da nossa esperança. Ou seja, como eu sei que sem Jesus eu posso ser o melhor homem do mundo, mas eu vou para o inferno, eu coloco toda a minha fé em Jesus. Então é da fé em Jesus que eu espero a minha justificação. Eu espero que ele me santifique. Eu espero que esse princípio real, ativo, da sua graça em mim, me transforme. Esse é o objeto da minha esperança. Quer dizer, que eu vou para o céu por causa da minha fé em Cristo Jesus e no que Ele fez. É aqui que está a conexão entre a fé e a esperança. Na carta aos Hebreus, o autor diz que a fé é a substância das coisas que se esperam. A substância das coisas que se esperam. Ou seja, agora eu tenho em parte aquilo que um dia eu terei totalmente. Pela fé eu escuto, por assim dizer, o som da eternidade. Pela esperança eu vou naquela direção. Inclusive corro naquela direção. Mas eu não corro por mim mesmo, pelas minhas próprias iniciativas. Eu preciso da graça de Deus para tudo. A doutrina católica ensina que eu preciso para qualquer ação boa, eu preciso do socorro de uma graça atual. E essa é a doutrina da Escritura, porque São Paulo diz aos Coríntios que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, a graça opera em nós pela força do quê? Pela nossa força? Não. Pela força do sacrifício de Cristo.
Portanto, se eu reduzo a cruz de Cristo, por exemplo, a um tipo de excelente modelo, um exemplo que eu sigo, ou a um martírio de uma vítima da sociedade, algo assim, eu simplesmente esvaziei o Evangelho. Eu preciso depositar toda a minha fé nele, esperando dessa fé a justificação. E desta fé que não é genérica, é uma fé dogmática, como nos ensina a igreja, que é a coluna e fundamento da verdade. E conclui São Paulo: com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pela caridade. Observar ou não a circuncisão não tem valor nenhum. Isso é lindo, se nós entendemos em profundidade. O que São Paulo está dizendo é que, em Jesus Cristo, o que vale mesmo é a fé agindo pela caridade, ou seja, é uma fé que ela é ao mesmo tempo luz e calor. Ela não é uma luz fria, é uma luz quente. É uma fé totalmente embebida de amor, e de um amor fervoroso. É isso que vale. É isso que vale. Isso é muito consolador, porque nós, muitas vezes, podemos ser homens falhos e que têm muitas fragilidades na alma, podemos ser pessoas que estão na luta contra o pecado, na luta contra o nosso temperamento, contra as nossas limitações de caráter, contra as nossas más tendências, contra tanta coisa. E nós podemos, muitas vezes, até ficar cansados de lutar contra nós mesmos. Mas, se a fé genuína do Evangelho está no nosso coração, mesmo que o vaso seja de barro, mesmo que o odre seja de barro, ele é um odre novo, renovado pela graça de Deus. E crendo em Cristo, nós podemos esperar com firmeza a vida eterna, caminhando resolutamente para lá, porque nós temos um compromisso com Deus. Nós não somos levianos, nós não estamos brincando com a nossa alma, não estamos jogando com a nossa salvação, não somos pessoas mundanas que se fingem de cristãs, não. Nós levamos a sério a oração, os sacramentos, os mandamentos de Deus, nós nos confessamos, nós nos arrependemos, nós temos viva dor pelas nossas misérias, nós queremos amar a Deus com intensidade, queremos conhecê-lo mais profundamente, nós temos piedade na nossa alma, nós temos vida espiritual. Se isso existe em nós, o selo de Deus está em nós. Porque o selo de Deus é essa fé viva que opera pela caridade. É a fé operada pelo Espírito Santo em nós. Se essa fé viva está em nós, nós podemos estar em paz. Porque Jesus Cristo para nós não é só um negócio externo, como Jesus censura aqui os fariseus, não é uma questão de lavar a mão, de fazer isso ou aquilo. Nós efetivamente temos Cristo como centro do nosso coração para renovar o nosso interior e nos purificar dia após dia. Às vezes a gente diz: Deus, nem eu acredito que eu cometi tanto pecado, ou que eu caí de uma maneira tão vergonhosa, que eu de repente fiz algo de que eu me envergonho.
Muitas vezes nós faremos isso, mas nós vamos olhar para o nosso coração e vamos ver ali que existe fé, devoção, piedade, amor. E aqui nós reconheceremos a marca de Deus. Jesus diz aos fariseus: aquele que fez o exterior não fez também o interior, seus insensatos. Antes, dá esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. Ou seja, quando a caridade deixa de ser para nós uma coisa genérica e se torna prática ativa, se torna um impulso que nos leva a sair de nós mesmos e a amar a Deus com total radicalidade, isso significa que a fé nos purificou. Claro, desde que isso também não seja apenas uma ação exterior, como diz São Paulo em 1 aos Coríntios: se eu der todos os meus bens aos pobres, e se eu queimar, entregando meu corpo às chamas, e não tiver caridade, não tiver amor, não tiver ágape, isso de nada me valeria. Sem a fé que age pela caridade, as nossas melhores ações não passam de palha, porque nós não podemos nos salvar a nós mesmos. É apenas pelos méritos de Jesus Cristo. Vamos pedir ao Senhor que nos conceda uma profundidade nessa fé, que ela enraize profundamente no nosso coração. Então, queridos irmãos, aconteça o que acontecer, se nós conservarmos a fé viva dentro de nós, nós podemos saber que carregamos a marca do Deus vivo em nossa alma.